PowerPoint de apresentação. Isso aqui. Não tô entendendo por que não está compartilhando aqui. Mas eu não estou vendo que está compartilhando. Isso. Pronto. Aí tá certo. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar a aula aqui de Direito Penal. É a nossa primeira aula de Direito Penal. Na aula passada, foi uma aula que nós misturamos um pouco de Direito Penal com peça. Foi muito bom a gente fazer questões aqui dentro de sala de aula. E hoje nós vamos fazer também, tá? Então nós vamos trabalhar aqui inicialmente com a teoria do crime, que eu falei para vocês, importantíssimo. Tem que estudar. Parte geral, tem que estudar. Vocês têm que chegar no dia da prova sabendo assim, não, eu estudei teoria do crime da parte geral, né? Então, a parte geral é extremamente importante, em especial teoria do crime. Bom, esta fórmula aqui, pessoal, é uma fórmula muito importante para vocês, até para fazer uma tese de defesa na peça, né? Porque isso aqui vai levar à absolvição. Então, aqui essa fórmula fala que a punibilidade, para que haja punição, o fato tem que ser típico, ilícito e culpável. Né? Cuidado que eu falei fato típico, ilícito e culpável, ou culpabilidade. Eu não disse culpa, tá? Porque dolo e culpa está dentro do fato típico, aqui a culpa aqui, ó. Aqui, ó, a culpa está aqui. Não tem nada a ver essa culpa com culpabilidade, tá? Esse é o primeiro ponto que eu falo para vocês. Muito bem. Isso aqui, pessoal, é teoria do crime. Então, nós estamos falando de crime, materialidade do crime. A autoria ela também tem que ser comprovada, é óbvio, né? Uma vez comprovada a autoria, vamos verificar a materialidade do crime. Aí você vai verificar se o fato é típico, ilícito e culpável. Eu falei para vocês que nós adotamos no nosso código um conceito bipartido de crime. Para o nosso código, crime é fato típico e ilícito. Quando ele vai falar de culpabilidade, ele fala em isenção de pena. A coisa mais interessante, então, quando ele for falar, ele fala de fato atípico, ele fala que não há crime. Quando ele fala que há uma excludente de licitude, da mesma forma, ele fala que não há crime. Agora, quando ele fala de que há uma excludente de culpabilidade, ele usa o termo isenção de pena. Né? Foi daí que a gente chegou à conclusão que no nosso código adota um conceito bipartido de crime. Porém, a FGV é um pouquinho diferente. A FGV entendeu que crime, o conceito de crime, é um conceito tripartite. Em que sentido? Para a FGV, crime é fato típico, ilícito e culpável. Então, para a FGV, a culpabilidade faz parte da definição de crime. Tá? Bom, e por que eu tiro essa conclusão? Porque no último exame que caiu uma excludente de culpabilidade, que era a embriaguez involuntária, o que acontece? Caiu, eu mostrei para vocês, que no gabarito falava em excluir o crime. Então, quando tinha uma excludente de culpabilidade, no gabarito falava em excluir o crime e não isenção de pena, né? Então, a conclusão que nós tiramos é que, fato sendo atípico, ou não havendo ilicitude, havendo uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nós vamos falar que não há crime, que exclui o crime, tá? Ok, então decorem essa fórmula, pessoal. Punibilidade, fato típico, mais ilicitude, mais culpabilidade. Tem que decorar essa fórmula. Se você conseguir demonstrar que o fato não é típico, não haverá punibilidade, tem que ser absolvido. Por exemplo, nos memoriais escritos, seria a absolvição aqui do 386, inciso terceiro. Fala, o fato não constitui infração penal. Se fosse uma resposta escrita, 397, 397,
Inciso terceiro também. Tudo CPP, tá? Então, e quando eu falo que o fato é atípico, nós vamos estudar aqui daqui a pouquinho, é quando falta qualquer um desses elementos aqui do fato típico. Tá? Já vou mostrar para vocês, nós vamos trabalhar uma por uma. Quando é uma excludente de ilicitude, você pede absolvição pelo 386, inciso sexto. Lá fala em situações que excluem o crime. Aqui, 386, inciso sexto. Ou, opa, 396, que é um 3, tá? 397, 397, 397, gente, não 9, tá? 397, inciso primeiro. 397, inciso primeiro. Gente, isso aqui é um 9, tá? Esse aqui é um 9, esse aqui é um 3. Então, as excludentes de licitude, nós vamos estudar que são no artigo 23. Tem que saber as excludentes de licitude, tem que saber as diferenças. E a excludente de culpabilidade, ela gera absolvição, no 386, também inciso sexto, fala em isenção de pena lá, isenta o réu de pena. Ou se for uma resposta escrita, 397, inciso segundo. Inciso segundo. Tá? Então veja que, olha, as excludentes geram a absolvição, né? Então, as excludentes geram absolvição. Então, por isso que isso é importante para uma prova de segunda fase, seja numa peça, seja numa questão discursiva, tá? Se quiserem acrescentar aqui, acho que vale muito a pena também, nós vamos estudar a absolvição sumária do júri. Na absolvição sumária do júri é o 415. Ó, quando o fato é atípico, é o 415, inciso terceiro. Tá? Quando o fato é atípico. Quando é uma excludente de licitude, é o 415, inciso quarto. Quando há uma excludente de probabilidade, é 415, inciso 4. Tudo isso aqui é pedido de absolvição, tá? Tudo isso aqui é pedido de absolvição. Tá? Tudo isso é pedido de absolvição que a gente utiliza, né, nas peças aí. Tá? 415 a gente vai trabalhar, fiquem tranquilos, vai ter o dia pra gente trabalhar só com ele, tá? Ok? Muito bem. Vamos continuar aqui. Voltando aqui para a fórmula, cuidado aqui com punibilidade, que punibilidade é punir nos rigores do Código Penal. Então, quando você pune alguém, você pune a uma pena prevista no artigo 32 do CP, que prevê uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito e uma pena de multa. Então, quando você pune alguém, você pune nos rigores ali do Código Penal, artigo 32 do Código Penal. Ok. Mas cuidado que existem as excludentes de punibilidade. Isso aqui é importantíssimo. Excludentes ou causas extintivas de punibilidade, tanto faz excludente ou extinção, não é o termo da lei. As causas de extinção de punibilidade. Extinção de punibilidade. As causas de extinção de punibilidade tem previsão lá no artigo 107 do CP, 107 do Código Penal. E aí, exemplo, nós temos prescrição. Então, por exemplo, a prescrição entra como causa que extingue-se a punibilidade. Então, por exemplo, da prescrição, morte do réu, né? O que isso é importante? Só para a gente entender. Suponhamos que o sujeito tenha sido comprovado o autor do crime. Realmente é comprovado que ele é o autor do crime. Tá? Ele realmente é o autor do crime. Está comprovado que ele praticou um fato típico, ou seja, a conduta dele é dolosa, tem nexo causal a conduta com resultado, tem previsão daquela conduta na lei, tem relevância no mundo jurídico, ou seja, o fato é típico. Ele não agiu amparado por nenhuma excludente de licitude,
Então, aquela conduta, ela é contrária à lei, ela é ilícita. Verifique-se também que não há nenhuma excludente de culpabilidade no caso dele. Ele não é inimputável, ele não estava amparado pelo erro de proibição. Quer dizer, havia culpabilidade. Ok, então imagine nesse caso em que está comprovada a autoria e materialidade do crime. Está tudo certo para uma condenação. O que ocorre? O Estado perde o prazo. O Estado perdeu o prazo para puni-lo, para exercer o chamado ius puniendi. Se o Estado perdeu o prazo, houve a prescrição. A prescrição extingue-se a punibilidade. Então veja como é interessante. Apesar do fato ser típico e desculpável, como é uma causa que extingue a punibilidade, o Estado não pode punir. Então por isso que é interessante que a gente fala assim, você não absolve a pessoa por extinção de punibilidade. Você simplesmente deixa de punir. Então, se o cara, esse sujeito que é comprovado a autoria e materialidade do crime, ele morreu, por exemplo, houve a morte do agente, você não vai absolvê-lo, você vai extinguir a punibilidade. Então, a morte do agente, a prescrição, a decadência e outras situações prevê a extinção de punibilidade. Por isso que eu falei que é um erro que o legislador cometeu na resposta à acusação, que ele chamou extinção de punibilidade de absolvição. É um erro, que eu já comentei com vocês na aula de resposta à acusação. Nas demais peças, a gente sempre pede a extinção de punibilidade, quando há uma dessas causas do artigo 107 do CP. Tá? Ok, muito bem. Então, vamos verificar agora aqui esses três elementos aqui do crime. Vamos começar com o fato típico. Então, o fato típico, pessoal, ele é formado por esses elementos. Primeiro, o que é fato? Fato é um acontecimento humano. Típico você verifica que tem uma previsão daquela conduta na lei. Tá, esse fato típico, para que realmente seja punido e considerado crime, tem que analisar esses quatro elementos. O primeiro elemento é a conduta. A conduta, primeiro, a conduta pode ser de ação. Sabe como é que chama a conduta de ação? Conduta comissiva. Comissiva. Gente, é tão difícil escrever aqui, não. Um dedo, eu vou comprar uma canetinha daquelas. Ó, comissiva. Comissiva quer dizer de cometer, é de ação, comissiva. Como é que eu sei que uma conduta é comissiva? Pelo verbo. Vamos deixar de falar verbo, vamos falar elemento objetivo do tipo, é mais bonito, pelo elemento objetivo do tipo. Quando fala lá, matar, é uma ação. Quando fala constranger, é uma ação. Quando fala subtrair, é uma ação. A maioria dos crimes prevê uma conduta comissiva. Só que a conduta ela pode ser também omissiva. Nós vamos dar que a conduta pode ser de omissão. A conduta pode ser omissiva. Omissiva. Tá? Ok. O que é uma omissão? É deixar de fazer algo. Nós vamos estudar aqui, ó, justamente aqui, ó, como que funciona essa omissão. Então, quando eu falo em conduta, pode ser uma ação, que é uma conduta comissiva de fazer, ou uma conduta de omissão, que é um não fazer. O não fazer também pode ser punido. Isso é interessante. O não fazer também pode ser responsabilizado criminalmente pelo não fazer. Aí nós vamos verificar que existe conduta omissiva própria e imprópria. Já vou falar a respeito dela, mas já de antemão eu falo que um dos exemplos é pelo verbo, pelo elemento objetivo, falar deixar de. Deixar de é uma conduta de omissão. Tá? Ok. E essa conduta de ação ou de omissão, para que ela seja típica, ela tem que ser punida a título de dolo ou culpa. Nós vamos estudar já. A diferença de dolo e culpa. Se não tiver dolo ou não tiver culpa, o fato é atípico, porque se não tem dolo nem culpa, a conduta ela é atípica. Deixa de existir conduta. Então, por exemplo, eu estou dirigindo um veículo automotor na velocidade compatível para o local, sem estar embriagado, uma pessoa vai e pula em cima do meu carro. Ela pulou em cima do meu carro. Eu agi com dolo? Não quis matar e nem assumi o risco de matá-la. Eu agi com culpa, com imprudência, negligência, imperícia? Também não. Bom, então não tem dolo nem culpa nesta conduta minha. Então essa conduta ela é atípica. Olha como que é uma tese que você pode utilizar na defesa do seu cliente.
né? Então, nós vamos verificar daqui a pouquinho a questão do dolo e da culpa. Tá? Então, o primeiro elemento importantíssimo é a conduta comissiva ou omissiva, atitude de dolo ou culpa. Nós já vamos falar a respeito dela. Gente, minha garganta tá meio seca, por isso que eu tomo muita água aqui, viu? Mas vamos lá, a gente continua aqui. Essa conduta, ela tem que produzir um resultado, claro, se a gente estiver falando de crimes materiais. O que são crimes materiais? São aqueles crimes que, para que haja consumação, tem que ter um resultado. Entendeu? Como é que consuma um crime de homicídio? Com a morte. Isso não é tentativa de homicídio. Mas para que haja um homicídio consumado, tem que ter a morte. Então tem crimes, a maioria dos crimes, são crimes materiais. São crimes que, para que haja consumação, tem que ter um resultado. Aí a gente entra muito bem nisso aqui, ó. Conduta produz um resultado. Claro que existe um nexo causal entre a conduta e o resultado. Eu tinha intenção, dolo, de lesionar a pessoa. Realmente, a minha intenção era só dar um soco na pessoa. Deu um soco na pessoa sem resultado morte, tá? O que acontece? Aquele clássico exemplo. O sujeito foi, a ambulância pegou o sujeito, que ele caiu no chão, que ele levou um soco, mas não morreu, tava tudo certo. Mas a ambulância pegou, o cara da ambulância, o motorista da ambulância, agiu com imprudência, passou no sinal vermelho, esqueceu de ligar a sirene, sofreu um acidente e o cara morreu. Foi minha conduta com dolo de lesionar que resultou a morte? Não. Então eu não posso ser punido pela morte. Olha tanto que é interessante. Não adianta falar conduta dolosa ou culposa. Tem que verificar se esse resultado advém daquela minha conduta. Né? Isso chama-se nexo causal. Agora, isso a gente visualiza quando é um crime material. O que é um crime material? É aquele crime em que necessita do resultado para que haja consumação. Porque, além do crime material, que a maioria dos crimes foi material, existem também os crimes formais. O que são os crimes formais? Os crimes formais são aqueles que, apesar de ter a possibilidade de resultado, basta conduta para consumar. Como assim? Exemplo, corrupção passiva. 317 do CP. Lá fala, tem dois verbos, né? Tem dois elementos objetivos. Fala solicitar ou receber. Solicitar ou receber vantagem devida. Gente, basta a conduta de solicitar, ela fala assim, você me passa um cafezinho aí, falar isso para um funcionário público, que você já consumou o crime. Precisou do resultado, que obter aquela vantagem devida? Não. Ele pode ser preso em flagrante no momento em que ele solicitou? Sim, por isso que é perigoso isso. O cara que não entende disso, ele chega lá pro policial e chega e fala assim, vem cá, quanto você quer aí, hein? Pra você me liberar? E já consumou o crime. Ele não precisou nem pagar nada. Não precisou nem pegar ali e oferecer o dinheiro, só dele solicitar. Né? O policial, né, no caso, né, o policial solicitar uma vantagem devida para poder liberar o carro, né? O outro é oferecer, corrupção ativa. Então, basta o policial, ele solicitar a vantagem devida, o policial falar, olha, me passa tanto que eu libero o carro, que já consumou o crime. Né? Por quê? É um crime formal. O que é um crime formal? É aquele que se consuma com a conduta, mesmo que haja a possibilidade de um resultado, que seria o recebimento do valor. Então, o funcionário público que solicitou já consumou o crime. Precisa de receber o valor? Não. Tá? Do mesmo jeito, a corrupção ativa. O sujeito que oferece uma vantagem indevida para um policial já consumou o crime, independentemente se ele vai dar o dinheiro ou não. Então, são chamados crimes formais. Então, crimes formais são aqueles que se consumam com a conduta, independentemente do resultado. Tá? E tem os crimes de mera conduta. O nome já diz, mera conduta. Crimes de mera conduta são aqueles crimes que não têm previsão de resultado. Mera conduta. Não tem previsão de resultado. Crime de mera conduta, basta a conduta que consuma o crime. Então a consumação está ligada apenas à conduta. E não tem possibilidade de resultado igual um crime formal. Então, por exemplo, violação de domicílio. Basta a pessoa violar o domicílio de alguém que já consumou o crime. Aí ele precisa subtrair algum bem? Não. Já consumou com a conduta. Então, chamado de crime de mera conduta. A consumação se dá com a conduta. Aí, nesse caso,
não tem nexo causal nem resultado, só tem conduta, né? Então, fique atento a esse nexo causal e resultado, e esse resultado, que eles são típicos de crimes materiais ou crimes formais quando tem o resultado que não precisava ter, né? Porque crimes de mera conduta, por exemplo, não tem nexo causal nem resultado, tá? Ok? Só falei isso aí que é importante para a gente entender também numa questão discursiva. E nós vamos estudar também o nexo causal, as concausas, vamos estudar tudo certinho a respeito disso. Vamos estudar a tentativa, né? Como é que funciona quando não se consome por circunstância alheias à vontade. E, por fim, nós vamos estudar tipicidade. Tipicidade formal é a previsão daquela conduta na lei. É o que a gente entende de fato típico, né? A gente fala, tem previsão daquela conduta na lei? Só que é chamado de tipicidade formal. Né? Então, se existe a previsão daquela conduta na lei, tem tipicidade formal. Agora, tipicidade material é a relevância daquela conduta no mundo jurídico. Ah, furtou um clipe, né? Mas não tem relevância no mundo jurídico. Nós vamos estudar aqui o princípio da insignificância ou da bagatela, tá? Muito bem. Então nós vamos estudar agora o fato típico, depois nós vamos estudar a ilicitude e as excludentes de ilicitude, e depois as excludentes de culpabilidade. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. Hoje nós adotamos, né, ainda o código é assim, né, tem uma teoria moderna, mas hoje o código ainda adota uma conduta finalista do Hans Welzel, né, que é a aptidão humana de iniciar uma conduta para atingir um determinado fim, né, que fala, então, que se houve uma conduta dolosa ou culposa com a finalidade de produzir um resultado, com um determinado fim, isso é considerado uma conduta típica. Ok. Antigamente, o dolo e a culpa, ele estava na culpabilidade. Hoje, com essa teoria nossa, a dolo e a culpa está no fato típico. Tá aqui, ó, fato típico. Antigamente, o dolo e a culpa ficava aqui na culpabilidade. Não vou entrar nessa teoria histórica, não. Tá? Modalidade de conduta, então, ação, fazer, omissão, não fazer. Então, ação eu verifico pelo próprio verbo, o elemento objetivo do tipo, se é de ação. E a omissão tem duas espécies, tem a omissão própria e a imprópria. A omissão própria, também chamada de pura, é aquela conduta omissiva que é fácil detectar. Por quê? Porque você verifica pelo verbo também. Então você pega lá um crime que fala deixar de prestar socorro. Olha o verbo, deixar. Deixar é um verbo de omissão. Está deixando de prestar socorro. Deixar, né? Então, deixar de prestar socorro é uma conduta omissiva própria. Então, identifiquei uma conduta omissiva própria. Claro que esse deixar de prestar socorro, por exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui da omissão de socorro, tem que ser de forma dolosa ou culposa também, tá? Então, conduta omissiva própria, aqui tem as definições, ó. Pessoal, isso aqui tudo tem na apostila de vocês, tá? Aquela apostila que eu mandei em PDF para vocês, tem tudo isso aqui. Eu só joguei aqui as coisas mais importantes para ficar mais fácil para vocês. Então, conduta omissiva, nosso código da teoria normativa da omissão, significa que a conduta omissiva é um nada, não é uma ação. Dessa forma, a omissão deve ser normatizada para que haja responsabilização do agente pela omissão. Então, a omissão ela tem que ser normatizada. Tanto é que nós temos os crimes omissivos próprios, que é aquele que você vê pelo próprio núcleo do tipo, próprio verbo. Então, eu dei o exemplo do artigo 135, mas tem outros exemplos aqui. Então, o verbo é de omissão. E tem os crimes omissivos impróprios, ou omissivos por omissão. Importantíssimo, cai muito em prova, que é o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão são aqueles em que você tem um chamado garantidor. Garantidor. Quem que é um garantidor? Tem determinadas pessoas, por lei, garantidor, que tem o dever de proteção, vigilância, ó, garantidor. O artigo 13, parágrafo 2º, fala que tem determinadas pessoas que têm, por lei, o dever jurídico de evitar um resultado, de cuidado, proteção, vigilância. O artigo 13, parágrafo 2º, fala assim, vou ler aqui. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então veja que ele utiliza
devia e podia. Tem o dever de agir, nós vamos verificar quem são essas pessoas que têm o dever de agir, e podia. Quer dizer, além de ter o dever, ele teria que ter uma situação que ele podia agir. Né? Vamos dar exemplos aqui para ficar mais fácil, vamos fazer essa questão aqui. Então vamos lá. A primeira hipótese aqui, do artigo 13, parágrafo 2º, podem pegar aí, quem tiver, ele fala aquele que tenha por lei obrigação de cuidado, proteção, vigilância. Bom, um exemplo que a gente tem por lei, obrigação de cuidado, proteção, vigilância, é o exemplo do pai para com um filho menor, é o exemplo de um policial para com um cidadão. Então caiu uma vez uma prova do Ministério Público que falava assim: um policial estava a trabalho e viu, num determinado local, uma mulher sendo violentada sexualmente. Bom, esse policial, ele tem o dever, por lei, a lei obriga a cuidado, proteção ou vigilância. Correto? Muito bem. O policial tinha um dever de proteger aquela mulher. E ele podia agir, porque ele estava armado. Bastava ele apontar a arma que parava de ter ali um crime de estupro. O que acontece? O policial ficou omisso. Veja que o policial, ao ficar omisso, ele está aplicando uma conduta omissiva imprópria. A omissão dele fez com que consumasse o crime. Bom, o policial vai responder então por qual crime? Não existe, pessoal, um tipo penal que fala assim, deixar de evitar o crime de estupro. Não existe um tipo penal assim. Então ele vai responder por qual crime? Pelo resultado causado. Então, se a mulher foi estuprada, teve a consumação do crime de estupro, esse policial vai responder também por estupro. Mesmo que ele não tenha encostado um dedo na mulher. Isso é importantíssimo. As pessoas custam entender isso. A pessoa custa entender que... eu já tive cliente demais nessa situação de conduta omissiva imprópria, que ele fala assim, mas eu nem estava lá. Teve um caso no rancho aqui, no rancho do Miranda aqui, esse cliente meu, ele deixava as pessoas entrarem, pagava um determinado valor e podia fazer churrasco lá nesse rancho. E só que não tinha salva-vidas, não tinha nada. E um determinado dia um cara entrou lá, pagou, né? Entrou lá num. Um rancho, né? Entrou lá na água e ele morreu afogado. E esse dono do rancho foi denunciado por crime de homicídio culposo. E ele só falava assim, mas eu nem tava lá. Ele falava pra mim, como é que eu pratiquei um crime se eu não tava lá? Aí eu tive que explicar pra ele o que é uma conduta omissiva imprópria. O que são os crimes impróprios? É isso. Você não precisa estar lá, você não precisa praticar o crime. Então não adianta esse policial, desse exemplo que eu dei, falar assim, mas eu nem encostei na mulher. Pois é, né? Você vai responder pelo resultado do estupro, tá? Isso é então interessante. Eu já tive casos assim de pessoas de uma separação. E aí o que acontece? A mãe chegou e falou assim: ó, o seguinte, eu vou contar o seguinte. E começou a falar que ela sabia que o pai desse cliente meu abusava sexualmente da filha em comum desse cliente meu com essa mulher que separou. E aí ela falou assim: olha, eu vou contar que o pai dele fazia isso. Aí eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Eu falei para o advogado: se ela estava sabendo e nada fez, ela também vai responder, viu? Então, assim, fala para ela pensar bem se ela vai acusar isso ou não, porque ela já sai lá presa também, né? Então, assim, as pessoas acham, que é só quem pratica conduta de ação. Então, tem que tomar cuidado com a omissão. Então, um abuso sexual de menor não é só para quem abusa, é para quem também omite, né? E não conta para uma autoridade, alguém, tá? Ok, vamos prosseguir. A segunda hipótese do artigo 13, parágrafo 2º, fala aqui quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Esse de outra forma, ele puxa a redação da linha A, né? De outra forma que não seja por lei, mas que assuma a responsabilidade de impedir o resultado. É um exemplo de uma babá. É um exemplo de uma professora.
de um ensino infantil, né? Ou até mesmo que seja uma responsabilidade que você assumiu sem ser nada por escrito. Se chega, já aconteceu aqui é, de, de aluno chegar e falar assim, ah, eu posso deixar meu filho aqui enquanto eu assisto aula? O que que acontece? Se eu falo sim, a responsabilidade é minha. Né? Então, quer dizer, alguém tem que vigiar a criança, a responsabilidade tornou-se minha, né? Então tem que tomar cuidado, porque isso configura um garantidor, né? E que a pessoa acaba respondendo pelo resultado causado de forma dolosa ou culposa, né? Então, uma babá, se ela não cuida da criança, a criança acaba tendo um resultado morte, por exemplo, ela que vai responder pelo resultado de forma dolosa ou culposa, tá? Pela linha A, seria, por exemplo, o pai que deixou a criança cair de uma janela, por exemplo, de um prédio, né? O pai é responsável pelo resultado. A linha B não é por lei, mas é por uma outra responsabilidade, seja por um contrato, algo nesse sentido. E a linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. É o exemplo de alguém que, por exemplo, joga outra na piscina, né? Quer dizer, se você jogou a pessoa na piscina, o seu comportamento criou um risco da ocorrência do resultado. E aí, se a pessoa morre afogada, você vai responder pelo resultado morte dela. Não é que você afogou ela, mas você, pelo seu comportamento anterior, você tornou-se garantidor dela. Mas a piscina era rasa. Ah, pois é, gente, mas o cara tava bêbado, sei lá, né? Escorregou, bateu a cabeça e morreu lá dentro da piscina. Você é o responsável, certo? Tá? Então, muito cuidado. E foi isso que caiu em prova aqui no quinto exame, que falava o seguinte. Olha que interessante essa questão que caiu no quinto exame. Pode acabar de anotar aí, para a gente poder trabalhar com essa questão que é muito importante. Ó, caiu no quinto exame, né, e falava o seguinte. Joaquina, ao chegar à casa de sua filha Esmeralda, deparou-se com seu genro, Adailton, mantendo relações sexuais com sua neta, a menor FM, de 12 anos de idade. Fato ocorrido no dia 2 de janeiro de 2011. Transtornada com a situação, Joaquina foi à delegacia de polícia, onde registrou ocorrência do fato criminoso. Ao término do inquérito policial, instaurado para apurar os fatos narrados, descobriu-se que Adailton vinha mantendo relações sexuais com a referida menor desde novembro de 2010. Apurou-se ainda que Esmeralda, mãe da FM, sabia de toda a situação e, apesar de ficar enojada, não comunicava o fato à polícia com receio de perder o marido que muito amava. Na condição de advogado consultado por Joaquina, a avó da menor responde aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. É uma questão antiga, mas que vale a pena a gente discutir rapidinho. Adailton praticou crime? Em caso afirmativo, qual? Então, a primeira pergunta é se ele praticou o crime. Aqui nós não temos dúvidas, né, pessoal? Que ele praticou o crime. Qual o crime que ele praticou? Isso, artigo 217A do Código Penal. Ok, aqui não temos dúvida. Código Penal, ok. Então, beleza. Aqui ficou fácil, beleza. Agora, letra B. Esmeralda, que era a mãe da menina, praticou o crime? Caso afirmativo, qual? E aqui, então, já veio, né, um pouquinho trabalhando com essas condutas omissivas impróprias, né? O que ocorre? A mãe, ela tinha um dever jurídico por lei, de cuidar da criança, né? A partir do momento que ela se omitiu, ela praticou uma conduta, né? E ela vai responder pelo resultado causado, porque ela poderia ter evitado a prática do crime, né? Então ela vai, porque você tem que pensar o seguinte: a omissão dela fez com que o crime continuasse sendo praticado, né? Então, assim, por mais que quando ela descobriu já tivesse sido praticado algumas vezes, mas quando ela descobriu, ela evita que continue praticando. Então, ela também vai responder pelo artigo 217A. Ela também vai responder por estupro de vulnerável. Só que aqui nós temos que explicar. Isso é interessante porque na prova, na prova, né, no gabarito, vem lá você explicando que ela vai responder, né,
o artigo 1º estupro de vulnerável, por quê? Porque ela, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º da linha A, ela tinha o dever, por lei, de cuidado, proteção, vigilância e podia agir para evitar o resultado. E ela nada fazendo, responde pelo resultado causado. E aí você poderia até complementar falando que a conduta dela é uma conduta omissiva e imprópria. Eu indico vocês, oriento vocês a colocarem tudo. Tá? Agora, teve aluno aqui, uma vez que eu fiz essa questão, que colocou só assim: sim, ela praticou uma conduta omissiva imprópria. Ah, gente, aí não. Ela praticou uma conduta omissiva imprópria? Eu não sei, você não respondeu nada, né? Você tem que explicar, não. Quem está perguntando se ela praticou um crime. Qual? Tem que falar o 217A. Agora, como eu cheguei nesse 217A, aí eu utilizo a teoria que fala da conduta omissiva imprópria. Ok? Tá? E tem que jogar aqui o artigo 13, parágrafo 2º e a linha, hein? A linha A. Tá? Do CP. Esquece de colocar o Código Penal aqui não, hein? Ok. Tá? É... Aí essa letra C, eu só deixei aqui, considerando que o inquérito policial já foi finalizado, deve a avó da menor oferecer queixa-crime? Não, né, pessoal? Porque é um crime de ação penal pública incondicionada, né? Então não precisa de queixa-crime, né? O Ministério Público vai oferecer denúncia. Isso aqui foi realmente não tinha que. Porque acho que nessa época, quando caiu aqui, nem tinha essa previsão da conduta omissiva, da ação penal pública incondicionada. Antes era diferente, tá? Não vai entrar nesse mérito. Bom, só uma outra coisa aqui, só para a gente finalizar essa parte do artigo 3, parágrafo 2º. O artigo 3, parágrafo 2º fala nesse podia. Eu quero só comentar uma questão que já caiu. Devia e podia agir para evitar o resultado. Esse podia. Pessoal, caiu uma vez numa prova da FGV, na verdade, uma não, foram várias vezes, que falava assim, então falava assim que uma menina estava nadando, tá? Estava na piscina, e você tinha um salva-vidas, tá? Salva-vidas aqui, vou chamar ele de A, e tinha o pai da menina. O pai da menina. O pai da menina foi ao banheiro, deixou o menino lá nadando. Foi ao banheiro. E o salva-vidas, em vez de ele ficar lá observando o que está acontecendo, ele começou a conversar com uma outra mulher lá e começou a bater papo para querer com outra mulher. Essa menina começou a afogar. O pai viu que a menina começou a afogar, a filha, mas quando ele foi sair do banheiro, o banheiro trancou lá, ele não conseguia abrir a porta do banheiro. E o salva-vidas, ele lá falava na questão que ele estava conversando com a moça e que ele nem deu moral para isso que ocorreu, né? Bom, a menina morreu. Aí perguntava, qual que é a responsabilização aqui do pai? O pai, apesar de ter o dever de agir para evitar o resultado, e realmente ele tem por lei, ele não podia agir, porque ele estava preso dentro do banheiro. Então ele não responde por nada. Agora, os salva-vidas, que também tinham um dever de agir para evitar o resultado, esse dever é também por lei, tá? Porque assim, o salva-vidas ele tem que passar pelo corpo de bombeiro, tem toda uma questão que envolve por lei, tá? A linha A. Então, além de dever agir, ele podia agir para evitar o resultado. Ele tinha como entrar na piscina e salvar a menina. Então, ele vai responder pelo resultado causado, de forma dolosa ou culposa. Tá? E se é dolo ou culpa, vai depender do contexto da questão. Tá? Então, muito cuidado, pessoal, com esse poder agir para evitar o resultado. Tá? Então, tem que ser o dever e o poder agir para evitar o resultado. Ok? Bom, então, voltando aqui, nós falamos da conduta comissiva, omissiva. Agora vamos falar da conduta dolosa ou culposa. Né? Então, essa conduta, além de ser comissiva ou omissiva, tem que ser a título de dolo ou culpa. Então, dolo e culpa. Bom, quando eu falo de dolo, né? Bom, a definição de dolo está no artigo 18. Vamos pegar o artigo 18. Fala assim, ó.
Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado. Esse quis o resultado, pessoal, é chamado de dolo direto. Ele quis o resultado. Ou assumiu o risco de produzi-lo. Ele assumir o risco de produzi-lo é chamado de dolo indireto. Então veja que o nosso Código Penal prevê duas espécies de dolo: o dolo direto, ou determinado, e o dolo indireto, indeterminado ou eventual, muito conhecido como dolo eventual. Então vamos discutir aqui esses dois dolos. Então, o dolo direto, ele quer o resultado, Então ele tem a vontade livre e consciente de realizar a conduta e produzir o resultado. O agente quer diretamente o resultado. Esse dolo direto, a doutrina dividiu em primeiro grau e segundo grau. Por que essa bobagem? Porque não é que é bobagem, é porque é o seguinte: esse exemplo do dolo de segundo grau, ele meio que assim, a gente estava sem saída aqui, teve que criar essa doutrina. Por quê? Bom, dolo direto de primeiro grau é muito fácil. O cara quer matar alguém, vai lá e mata. Pronto, é o dolo propriamente dito. Ele quer matar e mata alguém. Vontade de fazer algo, beleza, ok, sem dúvidas e tal. Aí esse segundo grau que foi criação. Porque é o seguinte, olha só essa situação. Bomba num carro para matar um político. Morre o motorista também. Não há possibilidade, mas certeza com relação à morte do motorista. Veja que, por mais que a intenção do sujeito era matar apenas o político, a intenção era matar o político. O motorista, como ele vai explodir o carro, o motorista obrigatoriamente vai morrer também. Mas você vai falar o quê? Você vai falar que você agiu com dolo direto de primeiro grau com relação ao motorista? Você queria matar o motorista? Não, não queria matar o motorista. Queria matar só o político. Tá, eu posso falar em dolo eventual com relação ao motorista? Dolo eventual, nós vamos verificar quando você assume um risco. Gente, o motorista, você não está assumindo o risco se ele vai morrer ou não. Ele vai morrer com certeza. Vai explodir o carro. Então, quer dizer, ficava num limbo. Qual conduta que foi com relação ao motorista? Não foi dolo direto de primeiro grau porque eu não quis matar o motorista. Não foi dolo eventual porque eu não assumi risco de matá-lo, porque ele vai morrer. Então surgiu o dolo direto de segundo grau, que é aquele dolo com consequências necessárias. Então, é aquele dolo que, apesar de você não ter aquela vontade de matar, de fazer algo, de matar por exemplo, aquele motorista, você também não pode falar que você está assumindo um risco. Você sabe que vai ter uma consequência necessária. Aí eles chamaram de dolo direto de segundo grau. Isso me importa, por exemplo, numa peça, eu indicar se o dolo é direto de primeiro grau ou segundo grau? Não importa isso. E nem tem uma previsão diferente de pena. A pena é maior com o dolo direto de primeiro grau do que o dolo direto de segundo grau. Não existe isso. Tá? Isso é só uma construção doutrinária, ok? Então, beleza. Então, existe o dolo direto de primeiro grau e segundo grau. E o dolo indireto, ou eventual, ou indeterminado, A gente fala a teoria do consentimento, do assentimento, que é essa segunda parte do artigo 18, 6 primeiro, em que fala que a pessoa assume o risco de produzir o resultado. Veja que a gente não quer diretamente o resultado, mas aceita a possibilidade de produzi-lo, sendo indiferente. Então, o dolo eventual é quando a pessoa verifica que há possibilidade, há um risco da ocorrência do resultado, há um risco. Ele fala, olha, pode acontecer. Então, por exemplo, se você pega um revólver, coloca uma bala só no revólver, você mexe lá no tambor lá do revólver e fala, vamos brincar de roleta russa. Eu dou um tiro em você, você dá um tiro em mim. O que ocorre? Você sabe que é um risco de quando você for dar um tiro no outro, de acertar essa pessoa e matá-la. É um risco. Certeza? Não. Cabe 6 balas. Só tem uma bala. Quer dizer, é um risco. Só que você aceita esse risco. Você aceita se produzir o resultado. Olha lá, se acontecer, aconteceu. E esse aceite da produção do resultado é o que indica o dolo eventual. Ele vai responder, então, se de repente ele dá o tiro e mata o outro, ele vai responder
pelo resultado causado a título de dolo, chamado de dolo eventual. Né? Isso aconteceu num caso, uma vez, há muito tempo atrás, que um agente penitenciário estava ali na colônia penal e aí o que ocorre? Ele começou a ouvir, ele estava lá em cima na colônia penal, naquela parte daquelas torres, né? E ele começou a ouvir uns barulhos de foguete, assim, do outro lado da rua, do outro lado, assim, naquele bairro, né? E aí, ele não sabia se era alguém assim, soltando foguete para poder avisar, para ter uma rebelião, ou não sei. Ele simplesmente, sem poder estar armado, ele estava armado lá, não podia estar armado, ele pegou a arma e na direção onde estavam saindo os fogos, ele deu um tiro. Quer dizer, não foi nem para cima, ele deu um tiro na direção. Gente, você está na parte lá de cima, você dá um tiro na rua, você sabe que pode acertar alguém. Ó, vamos lá. Ah, não sabia que podia acertar. Ah, fala sério. Claro que você sabia que podia acertar alguém. Dá um tiro na rua, dá pra cima. O que acontece? Acertou o menino lá. Né? Então o que ocorre? Ele vai responder pelo resultado, um homicídio, mas não é culposo. É doloso. Porque é um dolo eventual. Ele sabia que tinha um risco da ocorrência do resultado e foi indiferente. Se acontecer, tô nem aí. O que ele pensou? Ninguém vai saber que sou eu. Eu tô aqui em cima. Não pode ter arma aqui dentro. A arma minha tá escondida. Ninguém vai saber que sou eu. Então ele simplesmente pensou: se acertar alguém, tô um pouco me lixando. E foi isso que aconteceu e respondeu por forma dolosa. Tá? Chamado dolo eventual. E aí existe uma diferença muito grande de dolo eventual com culpa consciente. Isso cai demais em prova. Vou mostrar essa diferença aqui agora para vocês. Ó, então, para eu poder falar da culpa consciente, que está aqui, ó, culpa consciente, que está aqui, que aí já caiu também na prova, eu só vou adentrar aqui na culpa para a gente falar da culpa consciente. Tá, então dolo direto e dolo eventual, ok, certinho, beleza. Vamos para a culpa para a gente falar da culpa consciente. Tipo penal dos crimes culposos. Os crimes culposos têm previsão no artigo 18, inciso 2º. Tá, então, artigo 18, inciso 2º, fala o seguinte. Artigo 18, inciso 2º, fala, disse o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado. Então, veja que o agente tem que ter dado causa ao resultado. Então, tem que ter um nexo causal entre uma conduta e o resultado, mas por imprudência, negligência ou imperícia. Veja que há uma falta de um dever objetivo de cuidado, há uma falta de cuidado aqui. Né? Então, seja por imprudência, negligência ou imperícia, que vamos distinguir aqui que é imprudência, negligência ou imperícia. É a chamada quebra do dever objetivo de cuidado. Então, primeiro, quando eu falo em culpa, e não tem nada a ver com culpabilidade, né? De novo, né, pessoal, não confundir aqui a culpa que nós estamos estudando aqui com culpabilidade aqui, tá? Cuidar não é a mesma coisa, tá? Então, quando eu falo de culpa, né, o tipo penal dos crimes culposos, você vai verificar que é um comportamento voluntário. Por exemplo, eu vou passar no sinal vermelho. É um comportamento voluntário. Quer dizer, há uma conduta humana voluntária de fazer. Então, eu quero passar no sinal vermelho. Eu quero dirigir embriagado. Eu estou bêbado, vou dirigir assim mesmo. Quer dizer, há uma conduta voluntária de fazer ou não fazer, que esta conduta vai produzir um resultado que o resultado é involuntário. Ó, eu quero passar no sinal vermelho, mas eu não quero matar ninguém. Quer dizer, há uma conduta voluntária, mas um resultado involuntário. Esse resultado ocorreu em decorrência da conduta, então tem que ter um nexo causal. Tem que ter tipicidade, quer dizer, a forma culposa sempre tem que vir expressa. Pessoal, isso é importantíssimo. Você quer saber se um crime admite a forma culposa ou não? Só você ler o tipo penal. Tem que vir a forma culposa expressa. Por exemplo, existe furto culposo? Não, porque não tem a forma expressa da culpa lá. Existe estupro culposo? Não, porque não existe a forma expressa de culpa lá. Agora, existe lesão corporal culposa? Sim, porque tem lá a lesão corporal culposa de forma expressa. Então, tem que ter a forma expressa. Isso está escrito, pessoal, no artigo 18, parágrafo único, tá? Ó, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Então, a regra é que todo mundo dolosa nem precisa estar escrito. Todos os crimes admitem a forma dolosa. A forma culposa tem que vir expressa, ok?
Além do elemento conduta, né, causal, resultado involuntário de tipicidade, tem outro elemento que chama previsibilidade objetiva, que é a possibilidade de qualquer pessoa mediana prever o resultado. Isso que é importante. Se eu falo assim para vocês, olha, eu vou pegar meu carro, tem aqui na sala do lado aqui, ó, tem um uísque aqui do sócio aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar uma garrafa inteira, pegar o carro, andar a 200 km por hora, agora, neste horário, 200 km por hora, ali na Praça do Balvilés. Todo mundo aqui vai falar assim, certeza, você não tá bem para dirigir, não. Né? Você não pode, você bebeu muito. Olha, essa velocidade é muito perigoso, né? Por quê? Há uma previsibilidade objetiva. Qualquer pessoa de inteligência mediana, que a gente chama de homo médios, pode prever o resultado, mesmo que não ocorra. E posso falar, muitas pessoas praticam condutas culposas, mas não correm resultado nenhum. Né? Então poderia acontecer nessa situação que eu chegasse em casa de boa. Né? O problema é quando tem um resultado. Né? Se não acontecer resultado nenhum, ok, tá tudo certo. Né? É claro que se você for pego para a polícia, né, embriagado, você vai responder por isso. Mas assim, um resultado morte que não aconteceu, você não vai responder. Ok. Então, previsibilidade objetiva. Agora, se eu falo para vocês assim, pessoal, eu vou pegar meu carro, não estou embriagado, vou pegar meu carro, andar aqui a 60 km por hora na Rondon Pacheco e vou lá no fórum. Bom, tem previsibilidade objetiva aqui de alguma coisa? Nenhuma. Aí eu chego para vocês com, nossa, você acredita que um cara pulou na frente do meu carro e eu matei ele? Quer dizer, olha, eu vou falar em conduta culposa aqui? Não. Né? Faltou elemento de previsibilidade objetivo. Né? Eu tenho carteira de motorista, não estava embriagado, estava na velocidade compatível, o cara que pulou na frente do meu carro. Eu vejo que faltou um elemento de previsibilidade objetivo. Tá? Ok. Eu fiz uma defesa uma vez naquele caso, não sei se vocês lembram do bungee jump, de uma menina que foi pular em Araguari, arrebentou a corda lá e no bungee jump. E aí o cliente foi denunciado por homicídio culposo e eu trabalhei em cima. Nossa, foi bem na época. Eu tinha acabado de tirar a carteira do AB. E aí eu trabalhei com essa teoria aqui, tirando esse elemento de previsibilidade objetiva. Eu falei assim, bom, um instrutor do bungee jump era uma pessoa com experiência. O material era um material compatível com esse tipo de esporte. O esporte, na época, não era regulamentado, mas o local, que era um pontilhão lá em Araguari, era um lugar onde era uma distância, uma altura boa e tal. Quer dizer, apesar de não ser regulamentado, estava tudo correto, tanto é que o pai da menina, ela era menor, permitiu que ela pulasse, né? Se tivesse previsibilidade objetiva, ele não deixaria ela pular. Eu trabalhei justamente com isso, que inclusive ele assinou um termo admitindo que ela pulasse, né? Então eu quero mostrar para vocês assim, aí se você derruba esse elemento de previsibilidade objetiva aqui, ó, aí faltam um dos elementos do fato culposo, aí você pede para que exclua, né, a forma culposa, tá? Tem que ter todos esses elementos. Muito bem. Outro elemento, ausência de previsão, não prevê o resultado, é chamada culpa inconsciente. Essa culpa inconsciente é justamente quando o resultado ocorre, onde a pessoa sequer previa que poderia ocorrer o resultado. Já vou fazer a diferença de culpa consciente e inconsciente. Culpa inconsciente é a culpa sem previsão do resultado, em que a gente não prevê o que era previsível. Então, de repente, o cara saiu embriagado, ele nem imaginou que pudesse ocorrer lá um resultado, né? E ele acabou praticando o resultado. Bom, ele vai responder de forma culposa, claro, ele agiu, né, de forma imprudente, ele vai responder. Mas é chamado culpa inconsciente, porque ele sequer imaginou que o resultado fosse ocorrer. Né? Isso ocorre muitas das vezes, não sei se já aconteceu com vocês, aconteceu uma única vez comigo, espero nunca mais acontecer. Você batendo papo, conversando no carro, quando você vê, você passa um sinal vermelho sem ver. Ainda bem que não aconteceu nada, mas tipo assim, você pode passar um sinal vermelho sem ver nada, sem ver, achando que estava no verde. O que ocorre? Se ocorresse um resultado, seria uma culpa inconsciente. Assim, sem dúvida, agiu de forma imprudente,
mas sequer previu ali a possibilidade do resultado, tá? Agora, só antes da gente começar a culpa consciente, o último elemento aqui, que é o mais famoso, é a quebra do dever objetivo de cuidado, né? Que aí a lei fala em imprudência, que é uma forma ativa de culpa, exemplo, passar no sinal vermelho, então tá ligado a algo, a uma ação, né? Imprudência. Negligência, a forma passiva de culpa, tá ligado a uma omissão, né? Deixar uma arma carregada em local acessível a crianças, né? Então, vários tipos de omissões podem ocorrer. E imperícia, que é a imprudência no campo técnico, faltando habilidade técnica de arte, ofício ou profissão. Por exemplo, pessoas sem conhecimento médico resolvem fazer uma cirurgia em alguém. Essas situações, assim, são mais difíceis de ver na prática, mas eu posso falar para vocês. Quem nunca aqui, né, chegou e falou assim, alguém fala assim, nossa, eu tô com uma dor de garganta aqui. Não, toma esse remédio aqui que é bom. Aí você toma e depois vai matar a pessoa, você não sabe o que ela tem. Você vai ver, ela tem um negócio lá que você não... Na época do Covid, né? Não, toma isso aqui, você não podia tomar determinados remédios, né? Então, a pessoa acha que é farmacêutico, que é médico, e já sai falando o que pode fazer, né? Então, isso é, né, uma imperícia, tá? Ok? Então, a imprudência, o melhor exemplo é passar do sinal vermelho, a negligência é uma omissão, né? E a imperícia é falta de uma habilitação técnica, né? Então, você dirigir um veículo sem carteira de motorista, exercer uma profissão sem ter habilidade técnica, né? E etc. Né? Você não é engenheiro, quer montar uma ponte, então, ok? Bom, e aí agora nós vamos para a chamada culpa consciente, que é extremamente importante e a gente faz essa questão também. Culpa consciente. Pessoal, culpa consciente, por que eu estou fazendo falando tanto dela aqui? Porque existe uma confusão muito grande de dolo eventual, dolo eventual com culpa consciente. Tem gente que tem muita dúvida sobre isso. Dolo eventual com culpa consciente. Tá, eventual com culpa consciente. É diferente do eventual com culpa consciente. Tá? Veja só, recordando do dolo eventual, você previu que poderia ocorrer um resultado, mas você foi indiferente a ele. Ah, se acontecer, não tô nem aí. O melhor exemplo é o da roleta russa. Você prevê que pode matar a pessoa e você é indiferente. Ah, se matar, eu tô nem aí. Esse é o chamado dolo eventual. Na culpa consciente ou com previsão, o agente prevê que o resultado pode acontecer também. Ele prevê que pode acontecer o resultado, embora não aceite, pois tem convicção que impedirá o evento lesivo previsto, o que difere do dolo eventual em que é indiferente com a possibilidade do risco. Né? Então, por exemplo, passar no sinal vermelho. O melhor exemplo é o seguinte. Sempre gosto desse exemplo, que acontece demais. Aqui em Uberlândia, eu acho que o pessoal não sabe a diferença do sinal vermelho com o sinal verde. Né? O que acontece? Quando a pessoa vai passar no sinal vermelho, o que ela faz? Normalmente, se você vai passar no sinal vermelho, que não deve passar, você faz o quê? Você para, diminui a velocidade, dá uma olhadinha e passa. Por que você deu uma parada e deu uma olhadinha? Porque você viu que você está fazendo algo errado, né? Você tem consciência da sua imprudência. Quer dizer, você deu uma paradinha e uma olhada porque você previu que poderia ocorrer um resultado. Olha, se eu passar no sinal vermelho aqui sem dar uma paradinha, eu posso bater em alguém. Eu estou fazendo coisa errada, estou sendo imprudente. Então eu previ que poderia ocorrer o resultado, né? Então eu dei uma paradinha. Agora, se eu dei a paradinha, é porque eu não quero que o resultado ocorra. Eu não quero. Eu não aceito que ocorra o resultado. Então por isso que eu dei aquela paradinha, aquela olhadinha e passei no sinal vermelho, né? Porém, surge, né, o motoqueiro do iFood, que ele surge do nada, sinceramente, cara, assim, olha, cada vez eu tô mais assim, eu acho que esse povo esse vem do céu e cai do lado. Não, brota. Esse dia, eu dando certo a virar à esquerda, quando surge o cara do iFood, ainda bate aquele baú no meu carro ainda, né? Aí ficou um amassadinho lá. O cara surgiu do nada. Bom,
que ocorre? Surgiu o cara da iFood, você bateu e praticou o homicídio. Esse homicídio causado, você não pode falar que é doloso por dolo eventual. Você não pode falar que você passou um sinal vermelho, previu o que poderia acontecer e aceitou. Falar, se acontecer, eu não tô nem aí. Você não pode falar isso. Você não foi indiferente com o resultado. Até que você deu aquela paradinha. Né? Então, nesse caso, você previu o resultado, até que você deu aquela paradinha, mas não aceitou. Né? Tanto é que você vai justificar o quê? Olha, né? Tanto é que assim, eu dei até a paradinha, eu olhei, só que surgiu o cara do nada. Né? Você vai responder, mas por forma culposa. Por que chamar de culpa consciente? Porque você tinha consciência do seu erro, da sua imprudência, da sua negligência ou da sua imperícia. Tá? É um cara que pega um carro sem ter carteira, ele tem consciência de que está fazendo algo errado. Né? Agora, já o dólar eventual, então, de novo, você prevê o resultado e você é indiferente. Veja que, então, a diferença entre dólar eventual e consciente está na indiferença. A diferença está na indiferença. Por quê? Na dólar eventual você é indiferente. Você não está nem aí com o resultado. Ok? Isso tem que estar bem claro. Por quê? Que cai questões igual essa aqui de baixo. Olha o que diz a questão. Está no exame 2010.3, tá? Caio, professor do curso de segurança no trânsito, ó, já começou a mostrar que ele tem qualificação. Motorista extremamente qualificado. Guiava seu automóvel, tendo como Madalena sua namorada no banco do carona. Durante o trajeto, o casal começa a discutir asperamente, o que faz com que Caio empreenda altíssima velocidade ao automóvel. Tá? Hoje, pessoal, racha é considerado dolo eventual, viu? Pessoa que pratica racha, alta velocidade, tá? Mas vamos ler aqui o problema. Então, aprender altíssima velocidade. Muito assustada, Madalena pede insistentemente para Caio reduzir a marcha do veículo, pois àquela velocidade não seria possível controlar o automóvel. Caio, entretanto, respondeu aos pedidos dizendo ser perito em direção e refutando qualquer possibilidade de perder o controle do carro. Ele falou: não, isso não vai acontecer. Eu sou perito em direção. Por mais que eu esteja prevendo que pode acontecer, ainda mais a namorada está alertando, ele já refutou: falou, não aceito que o resultado vai acontecer. Né? Olha a diferença, hein, pessoal? Ele tá assim, falando assim: se acontecer, eu tô pouco me lixando. Se matar alguém, tô pouco me lixando. Não conheço ninguém aqui, sou de outra cidade. Ele tá falando isso? Não tá. Ele tá sendo indiferente com o resultado da morte? Não. Tá refutando qualquer resultado. Todavia, o automóvel atinge um buraco e, em razão da velocidade empreendida, acaba se desgovernando, vindo a atropelar 3 pessoas que estavam na calçada, vitimando-as fatalmente. Realizado perícia de local que constatou excesso de velocidade, então ninguém tem dúvidas desta imprudência. E ouvido Caio e Madalena, que relataram à Polícia Militar no diário travado do casal, Caio foi denunciado pelo Ministério Público pela prática de crime de homicídio na modalidade dolo eventual. Ó, o promotor sempre joga o pior, né? Dolo eventual, 3 vezes em concurso formal. Recebida a denúncia pelo magistrado da vara criminal vinculado ao tribunal do júri, porque aí, né, se a gente fala de dolo em crime de homicídio, vai ao júri, a júri, e colhida a prova, o Ministério Público pugnou pela pronúncia de Caio. Nós vamos estudar isso na aula do júri, né? A pronúncia, quando verificar indício de autoria e materialidade do crime, manda para o tribunal do júri, nos exatos termos da inicial. Na qualidade de advogado de Caio, chamado aos debates orais, responde aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Letra A. Qual argumento poderia ser deduzido em favor do seu constituinte? Então, o que nós teríamos que trabalhar? Olha, ele está falando aqui dolo eventual. Dolo eventual, pessoal, é se realmente ele tivesse pensado, olha, posso matar alguém, se matar não tô nem aí. Isso aqui não aconteceu, pessoal. Ele refutou qualquer possibilidade de perder o controle, ele não queria o resultado, ele não aceitou o resultado. Então, não aceite o resultado, né? É a chamada culpa consciente. Então, o que você teria que trabalhar? Tentar desclassificar de dolo eventual para culpa consciente. Culpa consciente.
né? E isso é importante por quê? Porque desclassifica da competência do tribunal do júri, né? Porque o tribunal do júri somente são os crimes dolosos contra a vida, seja dolo direto ou dolo eventual. Então, qual argumento poderia ser deduzido em favor do seu constituinte? No gabarito, a incompetência do juízo, uma vez que Caio praticou o homicídio culposo, agiu com culpa consciente, na medida em que, embora tenha previsto o resultado, acreditou que o evento não fosse ocorrer em razão de sua perícia. Olha como que aqui me chamou muita atenção. Ele falou assim, qual argumento poderia ser deduzido? Tem muita gente que só colocou assim, deveria ser deduzido que, na verdade, o crime não é doloso, dolo eventual e sim culpa consciente, blá, 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 mas não explicou o argumento de uma incompetência do juízo. Por isso que eu falo, prova da FGV você tem que colocar o máximo possível de informações. Né? Então, e outra, eu ainda colocaria assim, incompetência do juízo, ainda colocaria o artigo da desclassificação, que é o 419, que é quando desclassifica do crime de competência do tribunal do júri para o juiz singular, que é o 419, que nós vamos estudar na aula do júri. Esse 419 é um dos pedidos importantíssimos, que é de desclassificação do crime, que faz com que o crime, que o réu vá ser julgado perante o juízo competente, que é o juízo singular, e não mais tribunal do júri. Né? Então, assim, eu colocaria o máximo possível. Tá? Mas então me chamou a atenção principalmente esse pedido de incompetência do juízo. Eu não sei se todo mundo colocaria essa incompetência do juízo. Eu acho que todo mundo até conseguiria falar em desclassificação aqui, mas em incompetência do juízo eu tenho dúvidas, tá? Que alguém talvez todo mundo ia colocar, tá? Ok. Então, pessoal, muito importante, tanto uma questão discursiva quanto aqui numa peça, vocês falarem culpa consciente quando há dolo, tá? Certo? Muito bem. Continuando aqui, ver como a aula rende, né? Com menos alunos. Se eu tivesse uma turma cheia aqui, uns 10 alunos, sério mesmo, a gente ainda estava lá na artigo 13 para o segundo ainda. Eu sei por experiência, eu já. Que aí alunos ficam fazendo milhões de perguntas, sabe? Assim, não rende. Nada contra, vocês podem fazer perguntas. Só estou falando se tivesse 10 alunos aqui, a gente estava lá no início ainda. Bom, vamos falar agora aqui de uma outra espécie de culpa, que é chamada culpa imprópria, ou por extensão, ou por equiparação, ou por assimilação. Nossa, tem que saber esses nomes tudo? Não. Você tem que saber da existência da culpa imprópria, porque pode ser que você tenha que utilizá-la numa questão discursiva, talvez esse nome, né? A culpa imprópria, né, por assimilação, equiparação, extensão, é aquela em que o agente pressupõe estar agindo conforme a lei. Ele imagina que está conforme a lei, né? Ele imagina que está sob uma causa de justificação ou uma excludente de licitude, mas na verdade age com culpa, já que devia prever tal possibilidade de risco. É o único caso de crime doloso que admite tentativa. Gente, esta culpa imprópria aqui é a culpa prevista lá no artigo 20, parágrafo 1º, artigo 20, parágrafo 1º, segunda parte. Segunda parte. Segunda parte. Eu vou ler para vocês, que é as discriminantes putativas. Segunda parte. Tá? CP. É chamada de discriminantes putativas. Pessoal, as discriminantes putativas, vamos lá no artigo 20, parágrafo 1º. No artigo 20, parágrafo 1º, importantíssimo, tá? A gente vai falar dele daqui a pouquinho também, mais pra frente, cara, discriminantes putativas, ó. Tá aqui, no 20, parágrafo 1º. Mas eu já vou comentando aqui. Depois eu já repito ele. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham atenção. No nome. Discriminante putativa. Bom, o que é esse termo discriminante? Tá lá escrito no artigo 20, parágrafo 1º em cima, ó. Discriminante putativa. Discriminantes, pessoal, vocês vão se atrelar ao artigo 23. Porque as discriminantes são as excludentes de ilicitude. Se quiser até colocar artigo 23 aí, pode colocar. Então, discriminante quer dizer excludente de ilicitude.
Você pode colocar artigo 23. Você não pode escrever excludente de licitude, mas pode colocar artigo 23. Ok. Ah, discriminante, então são os excludentes de licitude. Putativo quer dizer que é imaginário. 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 Né? Então, quer dizer, você acha que está amparado por uma excludente de licitude, mas não está. Imaginário. Então, esse termo putativo quer dizer imaginário. Então, vamos juntar, ó. Discriminante putativo quer dizer que é uma excludente de licitude imaginária. Ah, então, por exemplo, legítima defesa putativa. Você acha que está em legítima defesa, mas não está. Vamos pensar numa situação que você acha que está em legítima defesa, mas não está? Vamos imaginar uma situação? Vamos imaginar aqui duas situações. Uma vai isentar de pena e outra vai ter a culpa imprópria, que é essa que nós estamos falando. Vamos dar dois exemplos aqui. Um exemplo, eu sou inimigo de uma determinada pessoa, a pessoa já me ameaçou, falou que se me encontrar em algum lugar vai me matar. E eu também já ameacei. Então, há uma ameaça, há um histórico, isso o problema vai falar, entre duas pessoas. Ok, um histórico anterior, né? De ameaça, de conflito. E eles se encontram. E um deles põe a mão como se fosse pegar uma arma. Gente, o que o outro vai fazer? Vai ficar esperando? Ah lá, ele falou que vai me matar, agora já pôs a arma ali para me matar. Vai ficar quieto? Não. Como existe todo um histórico anterior de ameaça que justifica eu pensar que ele vai tirar uma arma, eu vou fazer o quê? Vou agir em legítima defesa e me proteger. Fui lá em legítima defesa, dei um tiro. E de repente eu descubro que o cara não estava armado, que ele foi pegar a carteira dele, alguma coisa nesse sentido. O que ocorre? Veja que não é uma legítima defesa real. Legítima defesa seria real se ele tivesse armado mesmo, mas ele não estava. Não é uma legítima defesa real. É uma legítima defesa putativa. Porque eu imaginei que ele fosse me atacar. Tem todo um histórico anterior, tem todo um conflito anterior. Eu imaginei. Então, veja que há uma legítima defesa putativa. Nesse caso da legítima defesa putativa, ele vai estar isento de pena. Então esse cara que foi e matou o outro em legítima defesa putativa, nem sequer estava em legítima defesa real, vai ficar isento de pena? Sim. Por quê? Por causa dessa historinha que eu contei anteriormente. É a primeira parte do artigo 20, parágrafo 1º. Tá? Agora, vamos colocar uma outra história. Nossa, eu estou aqui dando aula para vocês. De repente, entra uma pessoa aqui, assim, assim já abre a porta, supetão. E aí eu imagino que seja alguém invadindo aqui, alguma coisa aqui, eu vou e acerto essa pessoa. Mato essa pessoa. E depende do meu sócio entrando aqui. Bom, nesse tipo de situação, existe alguma coisa aqui que justificava eu ter agido dessa forma? Existiu essa historinha anterior que justificasse eu agir dessa forma? Não. Eu agi com imprudência. Primeiro você vê quem é. Não pode sair dando tiro na pessoa, matando a pessoa. Entendo o que está acontecendo. Então, nesse tipo de situação, eu agi de forma imprudente. Essa legítima defesa que eu alego, que eu agi, eu fui imprudente. Eu vou responder pelo resultado de forma culposa. Se eu matei ele, eu vou responder por homicídio culposo. E o nome dessa culpa é chamado de culpa imprópria. Então, essa culpa imprópria é essa culpa da segunda parte do artigo 20, parágrafo 1º. É quando você acha que está agindo por uma excludente de ilicitude, mas na verdade você agiu com imprudência ao imaginar assim. Então é chamada culpa imprópria. Ok? Então, nós temos duas partes. Então vamos lendo aqui o artigo 20, parágrafo 1º. Ele prevê, é isento de pena, é o primeiro exemplo, quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então, o exemplo lá que eu falei para vocês das pessoas que se ameaçavam.
E a segunda parte, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Né? Então, e essa segunda situação, que é a culpa imprópria, é a única situação que admite tentativa em crime culposo. Como assim? Se eu tivesse acertado, dado um tiro na pessoa que entrou aqui, no meu sócio, e tivesse acertado o braço dele, eu poderia falar em tentativa de homicídio culposo. Tá? Então, é o único caso que admite tentativa em crime culposo. Porque crime culposo, pessoal, não admite tentativa. Porque tentativa tem que ter dolo. O que é tentar? Tentar é querer. Querer não conseguir. Isso é dolo. Né? Então, por isso que crime culposo não admite tentativa. Mas nesse caso, admite. Porque, na verdade, quer queira ou quer não, você queria acertar a pessoa quando ela entrou ali. Então, é o único caso que admite tentativa em crime culposo. Mas é muito pouco provável cair uma tentativa em crime culposo, dando exemplo aí da culpa imprópria. Tá? Então, muito cuidado com essa discriminação putativa. Tá? Então, essa é a chamada culpa imprópria por extensão, por equiparação ou assimilação. Ok. Bom, vamos nos localizar. Nós ainda estamos aqui na conduta dolosa ou culposa. Nós estamos trabalhando com essa conduta. Tá? Então, ainda trabalhando com essa conduta, nós vamos falar aqui dos crimes préter-dolosos ou préter-intencionais. É importantíssimo cair muito em prova também. Crime préter-dolo, antes dolo, préter-dolo. O préter-intencional, antes intenção, antes dolo. Vendo? Préter-dolo, quer dizer, você teve dolo no antecedente, culpa no consequente. Dolo no antecedente, culpa no consequente. É aquele sujeito que teve intenção de lesionar, isso a gente usa muito em júri, né? Ah, e a pessoa teve intenção de lesionar e resultou em morte. Então você dá exemplos como? Então, pessoa que brigou, deu um soco e o cara morreu. O cara bateu a cabeça, né? Teve dolo no antecedente, culpa no consequente. E aí? Meu dolo foi de lesão, mas resultou em morte. Como é que eu vou responder? Existe a figura típica de lesão corporal seguida de morte. Cuidado, porque você tem que ir pelo dolo. Qual que era o dolo dele? Lesão. Então vou focar em lesão, seguida de morte. Isso acontece, por exemplo, o sujeito praticou um estupro e matou a mulher. Vai se prender por homicídio. Cuidado. Ele teve o dolo de estuprar e do estupro resultou em morte. Existe o estupro com resultado morte. Mesma coisa o latrocínio. A intenção era o roubo resultou em morte. O latrocínio é o dolo de roubo que resulta em morte. E assim você vai. Tortura. Da Lei 9455, existe crime de tortura que resulta em morte. O dolo era de torturar e houve resultado morte. Então você tem que ver o dolo do sujeito em si. Qual que era o dolo? E se resultou morte, vai ter a figura típica com resultado morte, que aumenta a pena. Tá? Só que isso é importante porque então não é só porque tem morte vai a júri. Somente vai a júri se tem dolo de matar. Então, porque a esses crimes préter-dolosos, você consegue desclassificar o crime do tribunal do júri por juiz singular. Então, você consegue desclassificar um crime de homicídio doloso para, de repente, latrocínio, lesão corporal seguida de morte. Tá? Muito bem. Então, muita atenção. De novo, não é só porque tem resultado morte que vai a júri. Tá? Então, você tem que verificar se houve realmente o dolo de matar. Então, tem muitos crimes com resultado morte que não vai a júri, porque não teve o dolo de matar. Vamos para uma das figuras mais importantes para vocês, para as teses e para questões cursivas, que é sobre o erro de tipo. Erro de tipo. Muita informação, né, pessoal? Mas isso aqui eu tenho que falar. Eu não tenho consciência. Minha consciência fica pesada se eu não falar essas coisas para vocês. Não posso pressupor que vocês sabem isso aqui. Então vamos lá. Erro de tipo. Existe o erro de tipo essencial e acidental. Vamos começar falando do erro de tipo essencial, que é do artigo 20, caput do CP. Pessoal, eu quero que vocês aprendam isso aqui pro resto da vida de vocês. Não adianta vocês decorarem o que é o erro de tipo essencial do artigo 20 caput. Não adianta você ficar decorando.
Para a prova, você vai ter que identificar o erro de tipo essencial lá no problema. Na vida profissional, você vai ter que descobrir o erro de tipo essencial num caso real. Entendeu? E eu vou te falar assim, ó, eu já consegui absolver cliente meu, cliente dos outros também, que vieram fazer aqui uma consultoria, identificando o erro de tipo essencial e o juiz acolheu. E aí você absolve, tá? Então vamos aprender. Então, erro de tipo essencial. Primeiro é o seguinte, erro de tipo essencial, deixa eu ver aqui. Vai ter um exercício aqui sobre isso. O erro de tipo essencial é o artigo 20 caput. Pessoal, você tem que escrever caput. Por quê? Porque o artigo 20 tem parágrafos. Primeiro, segundo, terceiro. Nós temos que falar caput. Tá? Artigo 20 caput do CP fala o seguinte. Vou ler com vocês. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo previsto em lei. Vamos com calma aqui. Primeira informação importante que ele passou para vocês aqui é o termo erro. Há um erro. Erro é uma falsa percepção da realidade. Então você queria uma coisa e na verdade veio outra, né? Então isso vai acontecer na prova lá. Há um erro, ele achou que fosse uma coisa e na verdade fosse outra. Ah, ele saiu com uma menina, achou que ela fosse maior de 18 e na verdade ela era menor de 14, né? Ele pegou esse livro, achou que era dele e na verdade era do outro. Quer dizer, vai ter que ter um erro. Ele acha que é uma coisa e é outra. Um erro. Aí ele continua falando aqui que há um erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal. Pessoal, se você não souber o que é um elemento constitutivo do tipo legal, você não vai conseguir nunca identificar um erro de tipo. O que é esse elemento constitutivo do tipo legal? Né? O que é esse elemento constitutivo do tipo legal que ele fala aqui? Bom, elemento constitutivo do tipo legal, pessoal, primeira observação, não é o elemento objetivo. Não é o verbo. Não é o verbo. O elemento constitutivo do tipo legal é aquele que constitui, que caracteriza o tipo penal, é o coração do tipo penal. Se eu pego assim, matar alguém, são só dois elementos, ó, matar e o alguém. O que caracteriza o crime de homicídio? Se você falar que é matar, então se eu matar uma formiga aqui, um pernilongo, eu vou para o tribunal do júri. Entendeu? Se eu matar uma planta, eu vou para o tribunal do júri. Então não é o matar. O verbo é o elemento objetivo, eu quero saber o elemento constitutivo. O elemento constitutivo aqui é alguém. Alguém é pessoa. O que faz caracterizar o crime de homicídio é justamente ser uma pessoa, tá matando uma pessoa. É a pessoa, ser humano. Se você pega o crime de furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. O que caracteriza o crime de furto é ser uma coisa alheia. Alheia. De outra pessoa, alheia. O elemento constitutivo do crime de furto é alheia. Se eu levar o meu celular para minha casa, eu estou subtraindo o meu celular do escritório para minha casa. Isso é crime de furto? Não, o negócio é meu. Como é que eu vou subtrair de mim mesmo? Assim, o que caracteriza o crime de furto é ser alheio. Entendeu? E aí você vai vendo, né? Assim, no tipo penal, aquilo que por exemplo, vamos pegar um outro exemplo que já caiu em prova. O artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável. Vamos lá, estupro de vulnerável. Vamos achar o elemento constitutivo do crime. Ele fala assim: ter conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Qual que é o elemento constitutivo do tipo legal? O que caracteriza o crime de estupro de vulnerável não é ter conjunção carnal. E nem praticar ato libidinoso. Isso não é o que caracteriza o estupro vulnerável. Não é crime, né, gente? O que é considera crime aqui, estupro vulnerável, é ser menor de 14 anos. Então, eu tô falando que o erro vai ter que se recair sobre isso, pessoal.
No primeiro exemplo, ele achou que ia matar um animal e matou uma pessoa. No segundo exemplo, ele achou que tinha pego um objeto seu e na verdade era de outra pessoa. No terceiro exemplo, ele achou que tivesse praticado conjunção carnal com uma menina maior de 14 anos e na verdade era menor de 14 anos. Veja que tem um erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal. Pessoal, vocês vão ter que identificar isso. Tá? Por quê? Uma vez que você demonstre na prova, vai ter lá as provas desse erro, né? Uma vez que você demonstrou que houve um erro sobre esses elementos constitutivos do tipo legal, o artigo 20K fala que exclui o dolo. Pessoal, se exclui o dolo, ó, se exclui o dolo, resta agora a culpa, mas somente eu vou falar de culpa se tem previsão na lei, porque eu falei aqui que um dos elementos do tipo penal culposo é o quê? A tipicidade, a previsão da culpa ali no tipo penal. Quer dizer, se não existe, por exemplo, vamos dar um exemplo do estupro, né? O sujeito foi, você já caiu 2 vezes na prova. Ele foi numa boate, que aí, olha as informações que deu no problema. Era uma boate que somente podia entrar maior de 18 anos. E o cara entra, encontra uma mulher numa boate, onde só pode entrar maior de 18, o que você pressupõe? Que a pessoa tem 18 ou mais. Isso aí ó. Segundo, falou que a menina tinha vestimenta de menino mais velha. Você pega a menina de 13 anos que você acha que tem 20. Ainda mais hoje em dia. Antigamente, as meninas de 13 anos vestiam igual menino de 13 anos. Né? Hoje, menino de 13 anos veste igual menino de 20 e poucos anos. Então, enganou. Terceiro, que lá no problema falava que a menina se identificou como maior de 18. Ela falou assim: não, eu tenho. Foi perguntado lá. Quer dizer, o que o cara vai imaginar? O cara vai imaginar que ela é menor de 14? Nunca. Né? E aí ele foi, praticou conjunção carnal. Bom, o que acontece? Crime de estupro de vulnerável. Foi denunciado por estupro de vulnerável. O que você vai ter que trabalhar? Primeiro você vai ter que identificar isso. Não adianta decorar o artigo 24. Você vai ter que falar: espera aí, houve um erro. Ele achou. Toda vez que você pensa assim na prova, ele achou que fosse uma coisa e a outra, você já está dentro do erro. Achou que era uma coisa e a outra. Falou na prova, achou que era uma coisa e a outra, é erro. E esse erro, você verificar que foi sobre, então, nesse caso, a vulnerabilidade, houve um erro sobre esse elemento constitutivo tipo legal, exclui o dolo. Se exclui o dolo, sobra a forma culposa. Mas existe forma culposa em estupro? Não. Então o fato é atípico. Então o fato é atípico, pede absolvição. Aí o que acontece? Muita gente, mas muita gente, sabe o que essas pessoas fizeram nessa prova? Jogou o artigo 20, parágrafo 1º. Porque não sabia o que é discriminante e leu o artigo 20, parágrafo 1º e falou: ah, encaixou. Mas olha só, tudo bem. Hoje você já sabe que discriminante é excludente de ilicitude, né? Vamos lá. Olha, se a gente pega o artigo 20, parágrafo 1º. O cara que não sabe o que é discriminante vai achar que tá certinho, ó. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado, o cara pensa assim: ah, tá um erro plenamente justificado. Pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. O cara não sabe o que é discriminante, fala assim: ele achou que a menina fosse maior de 14, né, tivesse 18 anos, que seria legítimo. Não, então, ok. Isenção de pena é artigo 20, parágrafo 1º. Tá errado. Por quê? Para ser artigo 20, parágrafo 1º, tem que ser uma discriminante putativa. Tem alguma legítima defesa putativa nessa ação desse cara que saiu com essa menina? Ele agiu em legítima defesa putativa? Não. Ele agiu em estado de necessidade putativo? Não. Ele agiu no exercício regular de seu direito? Não. Ele agiu em estrito cumprimento do dever legal? Não. Onde tem discriminante aqui? Não tem. Aí que eu tô te falando, aí o aluno que nunca estudou discriminante putativo vai encaixar isso aqui. Vai falar: é o parágrafo 1º. Muita gente jogou artigo 20, parágrafo 1º e se deu mal. E se deu mal. Tá? Então, pessoal, posso falar? A possibilidade de cair artigo 20 caput é muito maior do que a do parágrafo 1º, viu? Artigo 20 caput, esse eu de tipo essencial já caiu diversas vezes e eles amam mesmo, porque na prática você tem que saber para identificar essa tese para absolver alguém. Vamos largar de ser aquele advogado que só absolve as pessoas em dúvida pro réu? Ah, na dúvida a favor do réu, ou joga legítima defesa nada a ver?
vão ser advogados que estudam, tá? Então, erro de tipo essencial é uma tese muito importante. Muita gente era para estar solta hoje, era para não estar ali cumprindo pena, mas o advogado deixou de estudar erro de tipo essencial, deixou de aprender o erro de tipo essencial, né? Porque ficou decorando e não aprendeu. Conclusão, o cara está preso até hoje lá. Essa é a verdade. Imagina tanto de gente presa injustamente até hoje por falta de competência do advogado. Entendeu? Beleza. Então, mais do que passar na OAB, vamos ajudar os outros e fazer o que é certo. Certo? A sua falta de estudos com relação ao artigo 20 caput pode fazer com que o sujeito fique preso por mais tempo e ainda morra lá dentro. E você que foi o causador, mesmo não sabendo nunca. Beleza? Após desabafos para lá, vamos continuar aqui. Vamos ver a questão aqui. Ah, tá. Não, antes disso. E quando existe a forma culposa? Porque ele exclui o dolo, né? Mas existe a forma, se existe a forma culposa, eu tenho que analisar se ele agiu com culpa ou não. Nesse exemplo que eu dei para vocês, não existe estupro culposo, então eu nem analisei a culpa. Mas veja que o artigo 20 caput fala que exclui o dolo, mas pune pela forma culposa se previsto em lei. Então eu tenho que analisar se esse erro, se existe a forma culposa, se esse erro foi com imprudência, negligência ou imperícia. É isso, em síntese, assim, você errou, ok. Excluiu o dolo, ok. Mas se você agiu com imprudência, negligência ou imperícia, quer dizer, você errou, mas tinha como evitar, né? Por quê? Se esse erro essencial for invencível, desculpável, inevitável ou excusável, de excuse, de desculpável, não podia ter sido evitado, nem mesmo com o emprego de uma diligência mediana. Além de excluir o dolo, excluir a culpa também. E não há fato típico, atividade do fato e exclusão do crime. Exemplo: o sujeito vai para um determinado lugar realizar uma pesca, um arpão, num determinado rio que está escrito assim: proibido nadar. Proibido nadar. Não pode nadar. Não pode nadar, cara. Não pode nadar. E o sujeito vai pescar aqui, pode pescar e tal. Aí tá lá, jogando um arpão lá e tal, e de repente tem uma pessoa nadando aqui. Olha, eu queria matar um peixe e matei uma pessoa. Veja que o crime é homicídio, que é matar alguém. Eu queria matar alguém, pessoa? Não, eu queria matar um peixe. Então veja que há um erro de tipo essencial. Há um erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal, não queria matar uma pessoa, queria matar alguém. Exclui o dolo? Sim, exclui o dolo. Só que existe homicídio culposo, né? Então tem que verificar se esse erro ele era desculpável ou indesculpável. Então vamos analisar. Veja que esse tipo de erro aqui, né, foi um erro que é considerado inevitável. Porque, gente, é um lugar onde era proibido nadar. Como é que esse cara vai saber que tinha alguém nadando? Então, esse tipo de erro, eu posso falar que ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia? Não. Então, pelas circunstâncias que eu expliquei aqui, esse erro foi um erro que é desculpável, é inevitável, excusável, invencível. Quer dizer que, então, que além de excluir o dolo, exclui a culpa. Você vai responder por alguma coisa? Não, fato atípico. Agora, no segundo exemplo de erro indesculpável, evitável, inexcusável, que ele vai responder pela culpa, imagine que esse mesmo sujeito vai pescar com arpão numa praia cheia de banhistas. A praia aqui, cheia de gente nadando aqui. É claro que você não vai falar em dolo eventual, porque esse sujeito não quer matar alguém. Você não pode falar assim que ele previu que poderia ocorrer o resultado e foi indiferente. Ah, se acontecer, eu tô um pouco me lixando. Não, de forma alguma, o cara não vai querer matar alguém. Só que veja nessa situação. Por mais que ele justifique que queria matar um peixe, ok, há um erro de tipo essencial, exclui o dolo, ele agiu com imprudência. Como é que você sai jogando arpão num lugar onde pode acertar alguém? Então, nesse tipo de situação, esse erro ele era evitável. Então, exclui o dolo, mas ele vai ser punido a título de culpa. Poderia ter sido evitado se o agente pregasse mediano na prudência. Exclui o dolo, porque é o erro de tipo essencial, mas não há culpa. Se o erro poderia ter sido evitado com o mínimo de cuidado, não se pode dizer que o agente não se houve com culpa.
Se o fato puder ser punido com culpa, sim responderá o agente. Se não tiver previsão de culpa, há exclusão do crime. Né? Claro, o furto, por exemplo, não tem previsão de culpa. Tudo bem. Estupro não tem previsão de culpa. Né? Mas, nesse caso, existia previsão de culpa. Então, ele vai responder pela forma culposa. Né? Então, assim, é interessante, né? Então, por exemplo, nesse caso do estupro que caiu, né, de vulnerável, teve gente que chegou e falou assim: eu de tipo essencial, excluo o dolo. E falou assim: olha, não há que se falar em culpa, porque esse erro era um erro inevitável, ele estava dentro da boate, não tinha como ele saber que a menina era menor de 14. Gente, para que você está entrando no mérito de culpa se não existe a forma culposa? Não existe, não precisa nem entrar nesse mérito. Entendeu? Nem entrar nesse mérito se precisa. Ok? Ah, muito bem. É, Beleza, então não confundir, pessoal, esse erro de tipo essencial que eu expliquei, tá? Com esse discriminante putativo, tá? Ainda mais que tem doutrina que chama de discriminante putativo, aquela que nós estudamos aí do artigo 20 para o primeiro, né? Tem doutrina que chama de erro de tipo permissivo. Olha que interessante, né? Então, um é erro de tipo essencial, outro erro de tipo permissivo. Né? Ele acha que é permitido ali agir com uma excludente de licitude que nunca existiu, né? Então, cuidado com esses termos, né? Você vê que a discriminante putativo do artigo 20 para o primeiro, que nós já estudamos, ele é também chamado de erro de tipo permissivo, tá? Acho difícil cair numa segunda fase esse termo erro de tipo permissivo e sim numa primeira fase, né? Uma alternativa, joga um exemplo de discriminante putativo e a alternativa tá lá, erro de tipo permissivo. Aí o cara chuta o balde, né? Porque ele custou decorar discriminante putativo e vem o termo eu de tipo permissivo, que é a mesma coisa, né? Mas ok. É, Vamos fazer aqui o sexto exame. Vamos fazer um sexto exame aqui, uma questão. E aqui, para a aula não ficar muito chata, eu vou deixar aqui 5 minutinhos para vocês tentarem fazer. Certo? Eu quero ver o que vocês vão escrever. Então vamos lá. Ó, nós temos 15 minutos para terminar essa aula. Eu vou dar aqui 10 minutos para vocês tentarem fazer e 5 minutos de correção. Ok? Então, bora lá. Pode escrever direitinho, bonitinho para mim. Vem assim com café.
Mais 2 minutos. Terminou, Joyce Santos? Deixa eu ver. Vamos escrever mais, tá? Mas a letra B está correta, mas a letra A, não. Mas a letra B está correta. E só que vamos escrever mais, tá? Assim, FGV, muito. Posso ver, Joyce B? Agora tem que ficar chamando vocês. Gente, vamos ter que arrumar um apelido aqui, gente, porque assim, fica complicado pra mim, viu? Uhum, 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 uhum. Bem, seguinte, Joyce Santos, você só errou porque é o seguinte, aqui, ó. Na verdade, ele não está no legítimo de defesa porque, na verdade, tinha só um maço de cigarro, né? Então, você poderia fazer legítimo de defesa real se realmente ele estivesse armado, mas não estava, ele estava com um maço de cigarro, né? Aqui entra justamente aquele discriminante putativo. Então, ó, não, pois atuou sob o mando discriminante putativa. Eu senti falta desse termo discriminante putativa aí. Inclusive está escrito lá, né? Então, assim, pode copiar. Instituto previsto no artigo 20, parágrafo 1º do CP, uma vez que supôs, com base em fundado receio, estar em situação de legítima defesa. Como se limitou a dar uma facada e sua reação foi moderada, não havendo que se falar em punição por excesso. Não precisava ter esse finalzinho aqui, mas importante falar em discriminação putativa. É, você falou em erro de tipo, você colocou lá, cuidado só para eles não confundirem, de repente, com o erro de tipo essencial. É o erro de tipo permissivo. É melhor você colocar aquele termo discriminativo que está escrito aí, é mais fácil, entendeu? Tá? Mas é isso, então entendeu, o Joyce Santos? Porque, então não está em legítimo de defesa, porque na verdade ele estava com massa de cigarro, tá? A letra B, ainda que tenha procurado se defender da agressão que mostrou estar em vias de ocorrer, Caio agiu em excesso doloso, devendo, portanto, responder por homicídio doloso. Aqui ele acabou colocando doloso na forma do 23, parágrafo único do CP, se eles acertaram, tá o 23, parágrafo único do Código Penal, tá? Pessoal, sempre fazer exercícios, eu vou passar para vocês, eu já entreguei a apostila com todos os exames. O que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês assim, ó, vocês vão fazer os exercícios do exame tal. Vou passar aqui no grupo agora. E aí vocês vão fazer os quatro. Mesmo que tenha nada a ver com a aula de hoje, vocês vão fazer 4 questões. Tem que fazer questões, certo? Para ir escrever mais, tá? Ó, próxima aula nós vamos falar sobre. Próxima aula de penal, nós vamos falar sobre o tipo acidental, aí entra o erro provocado terceiro, eu sou pessoa, erro na execução. Tá importantíssimo, ameaça ictus. Aí, exame do AB, ó. A gente vai assim fazendo exame do AB aqui, tá? Ó, tem muita coisa que é impossível, muita coisa pra gente trabalhar aqui pra frente, tá bom? Então não faltem a aula. De novo, eu sei que tem aqui esse quebra-galho aqui, que é a gravação, que é melhor do que perder, né? Então aqui, mas eu peço para vocês
que se forem faltar alguma coisa assim, avisa no grupo, porque aí se todo mundo concordar, aí a gente desmarca, e marca para outro dia, tá certo? Tenta avisar no grupo. Então deixa eu desligar aqui, ok.